para uso da mesma na tribuna. Senhoras e senhores vereadores, na última quinta-feira, eu e outros colegas protocolamos esta moção em apoio à concessão da ERS 122 para apreciação dos nobres pares. Peço a palavra, presidente. A qual eu espero que possamos discutir e aprovar. As concessões fazem parte do planejamento do governo do nosso Estado e, por isso, nós decidimos trazer essa discussão para a sociedade de Caxias e não esperar as coisas acontecerem para depois discutirmos. A ideia surgiu em uma reunião que eu e meu colega de bancada, Maurício Scalco, tivemos alguns dias atrás com o MOB Caxias, vereador Felipe. O senhor participa também. E agora o nosso presidente também está lá em reunião. Que tratou da importância de termos condições mínimas de trafegabilidade em nossa estrada para desenvolvermos nossa região e também salvar vidas. O protocolo da moção ocorreu no mesmo dia em que o secretário extraordinário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, promoveu uma reunião online com a participação do Cored Serra, da AMESNE e da Six Serra, entre outras entidades e autoridades. Na reunião, o secretário falou sobre o cronograma da concessão e como ela deve ocorrer, desde os estudos de viabilidade até o leilão. A concessão faz parte de um plano de longo prazo que engloba não somente a ERS 122, mas todo um conjunto de rodovias que junta outras obras importantes, como o Aeroporto Regional de Vila Oliva e o Porto de Arroio do Sal, vão desenvolver a região e o Estado, trazendo assim mais emprego e renda ao nosso povo. Quem é contra a concessão justifica que já paga pelo serviço através de impostos. Quem é a favor justifica que não recebe o serviço. Sem dúvida, ambos estão certos. A solução mais correta seria podermos parar de pagar quem não presta o serviço de forma adequada e pagar para quem presta um bom serviço. Mas como as estradas são um bem público de propriedade do governo do Estado, temos que buscar uma outra solução. A título de curiosidade, aqui eu peço a atenção de todos, podemos citar a Alemanha, país mais rico da União Europeia, que recentemente aprovou a cobrança de pedágio nas suas autoestradas. A fonte dessa notícia é a Deutsche Welle, 10ª maior emissora do mundo. Mas com um importante detalhe, o valor pago nos pedágios pode ser deduzido do imposto sobre veículos. Trazendo para a nossa realidade, seria como descontar o valor pago nos pedágios do IPVA, evitando assim o sentimento de bitributação. Voltando à concessão da RS 122, o secretário Busato forneceu algumas informações que faço questão de dividir com vocês. Afinal, nem todos puderam participar dessa importante reunião. A ideia é leiloar a estrada ainda este ano. E aqui quem fala é o secretário de Estado de Eduardo Leite. Não como foi dito por alguns que o Marcon quer privatizar a estrada. Então vou ler de novo. A ideia é leiloar a estrada ainda este ano, mais precisamente em dezembro. E o projeto possui diversas premissas. Dentre elas foi dito que a praça ou praças de pedágio sejam, peço atenção de todos, sejam afastadas dos trechos urbanos, o que afasta também o fantasma do pedágio Caxias-Farroupilha, com o qual alguns vereadores desta casa infantilmente tentam assustar a população com o objetivo de destruir a ideia da concessão. Além disso, o pedágio só poderá ser cobrado após a conclusão dos trabalhos iniciais de recuperação das estradas, da construção das praças e da entrega de um plano de redução de acidentes e atendimento de outros procedimentos burocráticos. As concessões e parcerias públicos-privadas não são um bicho de 7 cabeças como algumas pessoas querem nos fazer pensar. Já foi citado o caso da Alemanha, e podemos citar também diversos outros países nos quais isso dá certo. Peço o tempo de líder da bancada, por favor. Como nos Estados Unidos... Declaração de líder, continua o novo. Obrigado, senhor presidente. Como nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Noruega, para ficar só em 3. Ou alguém aqui acha que as nossas estradas, em sua maioria administradas pelo governo, são melhores que a desses países?
Agora é a nossa vez de evoluir, e o governo do estado já vem fazendo a concessão de estradas gaúchas. Podemos citar como exemplo a 287, que foi concedida em dezembro do ano passado por um período de 30 anos. Por que 30 anos? Porque quanto maior o prazo, maior o investimento na estrada e menor o custo de pedágio. Algo óbvio, mas que às vezes precisa ser dito. O modelo da concessão foi o de oferta com o valor mais baixo de pedágio, junto ao comprometimento de se fazer uma série de grandes obras e prestar serviços aos usuários, como socorro médico e mecânico, segurança, monitoramento, fiscalização e outros. A vencedora foi uma empresa espanhola que cobrará 13,36 e fará investimentos de mais de 1 bilhão só nos primeiros 10 anos, sendo 2,7 bilhões no total, dos 30 anos. Para termos uma ideia, esta estrada estava à administração da EGR, que cobrava R$ 7,00 o pedágio e prestava um serviço muito contestado pelos usuários. EGR, que aliás é mais uma estatal do nosso Rio Grande, e foi criada, vejam só amigos e colegas, no governo Tarso Genro do PT, que no vencimento dos contratos das concessionárias, ao invés de levantar as cancelas e deixar as estradas gaúchas sem pedágios, como alguns vereadores do seu próprio partido defendem, acabou criando uma estatal para administrar as estradas gaúchas. Como não poderia ser diferente, o resultado está aí: estradas mal cuidadas e perigosas, e uma empresa ineficiente que não tem a mínima condição de concorrer com as rivais privadas, como foi o caso do leilão da concessão da 287. Mas convenhamos, meus caros colegas, é muito mais fácil criticar do que se informar sobre o programa das concessões. Aliás, sobre as críticas feitas pela vereadora Denise Pessoa ainda na quinta-feira, ela infelizmente não participou da reunião com o secretário Busato para tentar entender o programa de concessões. Ao contrário do meu gabinete. Uma parte, vereador. Ao contrário do meu gabinete, que participou da reunião, e também do próprio deputado estadual do PT, deputado Pepe Vargas, que não só participou da reunião, como tirou suas dúvidas quanto ao processo das concessões, não demonstrando em nenhum momento qualquer contrariedade ao projeto de concessão. Enfim, foi afirmado pela colega no Twitter, abre aspas, saudades de quando tínhamos mobilização de vereadores contra pedágios. Hoje os colegas pedem pedágios, fecha aspas. Procurei na internet exaustivamente e não encontrei nenhuma luta da vereadora ou da bancada do PT contra a criação da EGR, que manteve a maior parte dos pedágios nas estradas gaúchas e presta um serviço horrível. Peço desculpas à vereadora caso tenha ocorrido esse posicionamento lá em 2012 e eu não tenha achado tais referências. Mas se de fato não ocorreu, não entendo de onde vêm as referidas saudades. No meu primeiro discurso nesta casa, falei sobre coerência. E mais uma vez vemos que esse é um artigo em falta em nossa política. Eu gostaria de lembrar, vereadores, eu gostaria de lembrar a vereadora e ao partido que atacaram a moção nas redes sociais, que o próprio PT só parece ter problema com concessão quando são os outros que fazem. Na Bahia, por exemplo, caros colegas, o PT se opunha ferozmente às concessões antes de chegar ao governo em 2007. O Estado é governado pelo PT desde então. E aí o entendimento sobre concessões parece que mudou. Afinal, foram feitas diversas concessões de rodovias estaduais baianas. Posso citar 3, como a BA 535, a BA 512 e a BA 093, entre outras. E também rodovias federais concedidas pelo governo petista no Estado, com a ajuda do governo federal na época, chefiado pelo ex-presidente Lula. Mas aí vem o detalhe. Só para variar, as concessões foram alvo de investigação pela infelizmente defunta Operação Lava Jato, por meio da sua 30ª fase, chamada de Operação Vício, fonte no Estadão e na mídia baiana. O consórcio Via Bahia, ganhador de trechos da rodovia federal baianas, era formado por 3 empresas, sendo uma delas, adivinhem, a Engevix, denunciada nos cartéis da Operação Lava Jato e que, segundo os investigadores, era uma lavanderia de dinheiro. Mas voltamos ao tema da 122.
Concordo com quem diz que já pagamos muitos impostos e que deveríamos ter uma estrada minimamente em condições de uso. Mas a verdade é que o Estado não tem capacidade para administrar as estradas direito, e muito menos tem dinheiro para fazer as manutenções, melhorias e obras necessárias. Muito disso pela ineficiência dos governos que o Rio Grande teve. E posso citar aqui mais uma vez o governo Tarso Genro, que não só entregou o Estado ainda mais quebrado. Volto a lembrar, Ieda Cruzes do PSDB tinha deixado com 3 anos de superávit, Tarso Genro deixou com 4 anos de déficit, como também largou uma bomba fiscal para o governo seguinte, concedendo reajustes absurdos e irresponsáveis ao funcionamento que tiveram um impacto negativo de 8 bilhões nos cofres públicos do Estado. Uma 122 concedida significa mais desenvolvimento e mais segurança para nosso povo. Eu já cansei de receber denúncias sobre péssimas condições das nossas estradas. Acho que os colegas também recebem, acabei de receber uma inclusive agora no Instagram. E eu já cansei de ver os custos que essa situação gera. Seja nos casos menos sérios, como um jogo de pneus furados por passar por um dos inúmeros buracos das nossas estradas, ou nos casos mais graves e irreversíveis, como o acidente ocorrido no ano passado, na 122 em Campestre da Serra, que tirou a vida de 5 pessoas. E aqui eu também cito, vereadora Gladys, na entrada do desvio Risso essa semana, a gente perdeu uma jovem de 29 anos pelas péssimas condições da estrada. Ali a gente sabe que deveria ter um viaduto, ou no mínimo se cortar o mato, nem isso é feito. Eu pergunto a vocês quantas vidas poderiam ter sido salvas, quantas tragédias evitadas, se as nossas estradas estivessem em melhores condições. Por isso eu apoio o governador do estado nessa frente, provando assim, vereador Lucas, que o Novo é um partido independente sim, que apoia ações boas como as concessões e vota contra ações ruins, como o aumento de impostos aprovado no final do ano passado, com apoio total da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Eu e meus colegas autores da moção poderíamos muito bem ter evitado um eventual desgaste no apoio da proposta de concessão do governo do Estado, assim como alguns dos nobres colegas podem optar por fazer. Mas nós entendemos que é preciso solucionar os problemas da nossa região. E só faremos isso tomando atitudes corajosas e não politiqueiras, deixando a politicagem o quanto pior melhor de alguns de lado. Não podemos deixar as nossas estradas como estão. Não podemos deixar que acidentes que podem ser evitados continuem acontecendo e continuem vitimando pessoas inocentes, como foi a jovem que estava saindo do desvio Risso. Não podemos deixar as estradas como elas estão, pois corremos risco de perder ainda mais empresas e negócios, oportunidades de emprego, do que já estamos perdendo. Aí não adianta nós vir aqui votar projeto para dar meia dúzia de pila de concessão para contratar jovens, se a gente não consegue dar uma estrada para que as empresas venham para o nosso município. Eu cansei de ver as tragédias nas nossas estradas e as nossas empresas e talentos fugindo para Santa Catarina e outros estados, porque aqui não tem a estrutura adequada no nosso estado e região. Os problemas das nossas estradas já foram identificados ainda no início dos anos 2000, mas a única coisa que foi feita foram as operações de tapa-buraco que já conhecemos e que não adiantam absolutamente nada. Porque depois de alguns meses ou na próxima chuva já está tudo esburacado novamente. Se as concessões não forem feitas, vamos continuar perdendo vidas e mais vidas e perdendo empresas e oportunidades de desenvolvimento. A esquerda é ótima em liderar campanhas de difamação como a promovida por aqueles que montaram um card afirmando que o vereador Marcon quer que, além de pagar IPVA, você volte a pagar o pedágio Caxias Farroupilha. Mas a verdade é que, enquanto a esquerda preocupa-se em difamar, nós, autores da moção, e tenho a certeza que também os demais nobres colegas, precisamos nos preocupar em deixar uma Caxias e uma Serra Gaúcha mais próspera e mais segura para as próximas gerações. Gostaria de, por fim, parabenizar o governador Eduardo Leite, que tanto venho criticando em outros assuntos, pela coragem de trazer esse tema e tentar, de uma vez por todas, resolver esse problema grave do nosso estado e principalmente da nossa região. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcon.